No Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, nós encontramos que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Enquanto Jesus estava ensinando, ocorreu um fato muito interessante. Alguns homens, notadamente fariseus, trouxeram aos empurrões uma mulher. Empurraram-na aos pés de Jesus. Ela ficou ali. E eles acusavam essa mulher de ter cometido adultério. Esse era um crime considerado muito grave para o povo daquela época. E eles fizeram uma pergunta a Jesus. Esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Então Jesus viu-se nesse momento numa encruzilhada. Ele ficou numa situação muito difícil. Porque, de fato, a lei mosaica dizia que toda mulher surpreendida em adultério seria morta a pedradas. Se fosse pego ela e o homem, ambos deveriam ser punidos da mesma forma. E se eventualmente ambos fossem casados, eles deveriam ser mortos na forca. Além do apedrejamento, deveriam também ser enforcados. Mas Jesus pregava o amor, pregava o perdão, pregava a misericórdia, a compreensão. Então, se ele dissesse que a apedrejassem, ele estaria em contradição com aquilo que ensinava. Por outro lado, se ele a absolvesse da acusação, ele iria contra a lei mosaica. Então Jesus estava numa situação bastante complicada naquele momento. É por isso que, num primeiro instante, ele não respondeu com palavras, mas ele respondeu com uma atitude. Ele estava de cócoras e ficou escrevendo no chão, ignorando o que aqueles homens falavam. Com essa atitude, duas coisas Jesus demonstrava. A primeira coisa, a mulher em pé, porque ela já tinha se levantado nesse momento, e ele de cócoras, ele a estava reverenciando. Ele estava colocando-se diante dela, mesmo face à acusação, numa posição de humildade, de simplicidade, diminuindo-se diante dela. Mas como os homens insistissem, queriam uma resposta verbal dele, Jesus olhou para eles e disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nessa resposta havia também uma pergunta. Ele perguntava para aqueles homens: quem entre vocês não já errou? Quem dentre vocês não cometeu também um pecado? Algum momento da sua vida? Pouco a pouco, os homens foram jogando no chão as pedras que eles carregavam nas mãos e foram se retirando, de forma que só ficou ali Jesus e a mulher. Só depois disso, ele se levantou, colocou-se diante dela e perguntou: mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela disse que eles tinham ido embora.
que não a acusaram mais. E ele respondeu: eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Isso é de uma grandiosidade incontestável. Um ser que conseguiu sair de uma enrascada como essa, ainda dando uma incrível lição de moral naqueles homens, é um ser diferenciado. Não tem como ele ser uma pessoa qualquer. Ele mexeu com o caráter, com o brio, ele mexeu com o orgulho, com a vaidade daqueles homens. Deixou-os sem ação. Quanto à mulher, quando ele disse: eu também não te condeno, aliado à atitude de humildade ao colocar-se de cócoras diante dela, ele ainda lhe devolveu a identidade. Quando ele disse para ela: eu também não te condeno. Devolveu para aquela mulher uma identidade que ela tinha perdido já há muito tempo. Porque as mulheres sofriam terrivelmente nessa época com a discriminação, com o machismo reinante. Uma mulher não se sentava à mesa para comer com o marido. A mulher era de toda sorte maltratada, diminuída, considerada impura em alguns momentos dos seus dias. Então a mulher sofria naquela época terríveis ataques, mas Jesus lhe devolveu a dignidade, a identidade. Essa identidade ela havia perdido ao longo dos dias diante das inumeráveis acusações a que ela era submetida. Essa passagem do Evangelho, muito conhecida de todos nós, foi num primeiro momento rejeitada, ignorada pela igreja. A igreja achava que colocar essa passagem nos evangelhos era um absurdo, porque Jesus não poderia ter ido contra a lei, defendido, ainda que com outras palavras, sem responder diretamente, aquela mulher. Então, durante mais de 1000 anos, essa passagem ficou esquecida, trafegando de escritura para escritura. Durante os primeiros 500 anos, os padres a recusaram, os latinos. Depois, durante 1000 anos, os gregos recusaram essa passagem. Então, depois de muito ter migrado entre as diversas escrituras, é que finalmente essa passagem foi inserida no Evangelho de João. Fica muito claro naqueles dias que o objetivo dos fariseus e dos escribas não era aquela mulher. Eles não queriam nada com ela. O problema deles não era ela. O problema ali era político. Como hoje, era um problema político. E todo problema político, às vezes, para ser resolvido, lança-se mão dos mais variados ardis. Então, os escribas e fariseus queriam politicamente colocar Jesus em desvantagem. Eles queriam encontrar um motivo para que Jesus fosse preso antes do que foi e condenado pelas coisas que ele falava antes de ter sido condenado. Mas a sabedoria de Jesus levou-o a sair muito bem dessa situação. Ele quis deixar claro para todos nós que Deus nunca condena ninguém, jamais, em hipótese nenhuma. Por isso que ele disse para a mulher: eu também não te condeno.
Mas ele era o Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Podemos dar a definição que quisermos. Ele era muito grande. Como poderia ele não condenar aquela mulher? Para os homens daquela época, e até mesmo as próprias mulheres, era algo inconcebível. Mas ele estava mostrando para a posteridade que Deus não condena. Mas será que é isso que a humanidade aprendeu ao longo de 2000 anos? Será que a gente hoje vive sem condenar? Ou será que no contexto social, político, no contexto religioso da atualidade, nós vivemos humilhando, ridicularizando, descartando as pessoas? Será que hoje, nesse cenário político, religioso, social, será que as relações humanas não estão vazias? Essas relações humanas não estão desembocando para a própria barbárie, numa demonstração gritante de que aquela ação de Jesus não representou aparentemente nada para a humanidade? Já começa com o esquecimento do texto bíblico por mais de 1000 anos, ignorado, até finalmente aparecer no Evangelho de João. Já começa por aí. E depois a própria história tem demonstrado o quanto essa prática, a da misericórdia, ficou esquecida. Jesus possuía um olhar alternativo para com o próximo. E é esse olhar alternativo que nós deveríamos ter desenvolvido. O que é um olhar alternativo? É aquele olhar que foge do senso comum. É quando nós ousamos a olhar de maneira diferente, como aquele de Jesus. É livre de julgamentos, ele é livre de qualquer projeção no outro das imperfeições humanas, porque Jesus não possuía imperfeições. Quando nós olhamos o outro hoje, o nosso olhar não tem alternativa. Nós sempre olhamos julgando, condenando, massacrando, observando. Nós sempre olhamos com um olhar padrão, um olhar próprio do ser humano. Raríssimas são as pessoas que conseguem ter um olhar alternativo. Geralmente, quando nós olhamos o outro, e nesse termo olhar, nós podemos entender o diálogo, a convivência. Nós geralmente inoculamos nas pessoas as nossas próprias imperfeições. Eu costumo ver orgulho no outro quando eu sou orgulhoso. Eu costumo ver no outro a imperfeição A, B ou C quando eu as tenho em mim mesmo. Então nós não exercitamos o olhar alternativo de Jesus, por uma razão muito simples. Ao longo do tempo, para a humanidade, Jesus existe para os tolos. Jesus é para gente fraca. As coisas que ele fez e que ele falou, para mim, não trazem nenhuma significação. Então, no meu dia a dia, eu simplesmente o ignoro, porque não o conheço. Eu sei da sua existência, eu sei que ele morreu na cruz, eu sei alguns dos ensinamentos que ele deu e que tornaram-se jargão, mas eu nunca usei isso que ele ensina ou que ele ensinou
para a minha própria vida. Eu simplesmente ignoro. Então, quando esse mal toma conta da humanidade, é uma doença comportamental. Quando esse mal chega nas instituições religiosas, essa doença torna-se cancerígena, de difícil cura, realmente. Quando nós percebemos que mesmo dentro das instituições religiosas, o olhar não é alternativo. Ele é o mesmo olhar acusador de sempre. Às vezes assemelhamo-nos aos homens que arrojaram a mulher aos pés de Jesus. Imaginem a cena. Ele de cócoras, aquela pobre mulher chorosa ali em pé, e aquela dezena de homens truculentos, cada um com 7 pedras na mão. Já ouviram esse termo? Você já vem com 7 pedras na mão. Antigamente isso era muito usado para definir a pessoa agressiva. A pessoa que não sabe conversar com o outro com educação. Ela sempre vem já com 7 pedras na mão. Nós, na maioria das vezes, vivemos com 7 pedras nas mãos. Era assim que eles estavam. E se Jesus dissesse, cumpra-se a lei de Moisés, apedrejem-na, imediatamente cada um deles atirariam aquelas pedras. E habituados a fazer isso, eles possuíam uma pontaria certeira. Narra a história que eles atiravam a pedra primeiro na cabeça. Às vezes, ao mesmo tempo, várias grandes pedradas acertavam a cabeça da mulher. Ela caía. E depois que ela caía sangrando, eles continuavam a atirar as pedras. Alguém ia lá, verificava se ainda respirava, se ainda estivesse vivo, continuavam o apedrejamento. Narra, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, sobretudo, o apedrejamento do Estevão. E é muito triste esta forma de punição que existia naquela época. Hoje, nós também continuamos com as mãos cheias de pedra, continuamos apedrejando as outras pessoas. Quando é? Quais são as pedras que nós transportamos nas nossas mãos? Por exemplo, aquelas pérolas do WhatsApp, aquelas mensagens que enviamos de um para o outro, escarnecendo das pessoas. Basta encontrar alguém numa fila, por exemplo, e essa pessoa talvez não esteja dentro dos padrões de beleza que a sociedade aceita, para alguém discretamente tirar uma foto, depois mandar, e essa foto viraliza nos grupos de WhatsApp, criticando, ou se aquela pessoa é de um jeito ou é de outro, tem a característica A, característica B, característica C. E o curioso é que mesmo nós, religiosos, porque assim nos consideramos, contribuímos para a divulgação disso. Atiramos essas pedras. Aqui dentro do centro, não. No grupo do centro, nem pensar. No grupo do WhatsApp do centro, só mensagens edificantes, ainda que de vez em quando resvala uma por lá. Mas quando saímos do grupo do centro espírita, é assustadora a natureza das mensagens que nós enviamos uns para os outros, versando sobre os mais variados preconceitos, versando sobre as questões envolvendo a homofobia, dentre tantas e tantas outras coisas. Então, o WhatsApp, o Twitter, o Facebook, e dentre outras redes sociais, com as suas fake news,
são as pedras da atualidade. São as críticas sem piedade. É nessas redes sociais hoje, de uma maneira muito mal disfarçada, trafega a nossa arrogância. E quando vemos isso, nós nos remetemos lá naquela época do Cristo. Qual foi o pecado de Estevão? Acreditar em Jesus Cristo. Qual foi o pecado de Saulo de Tarso que mandou apedrejar o Estevão? Acreditar na lei de Moisés. Qual foi o pecado comum entre os dois? Ambos serem fiéis a Deus. Mas o problema é que ambos eram fiéis ao mesmo Deus, mas partiam de premissas falsas. O Saulo achava que só a lei conduzia a Deus, e o Estevão queria ignorar a lei, porque só o Cristo é que interessava. E por conta disso as perseguições aconteciam. Como o Saulo tinha nas mãos o poder, contribuiu para que Estevão fosse morto a pedradas. Não é o que a gente faz hoje? O adepto da religião A apedreja o adepto da religião B. O adepto da religião B apedreja o adepto da religião C, cujo pecado foi realmente acreditar de uma maneira diferente que nós. Isso vai mudar algum dia? Para que isso mude, é necessário que nós desenvolvamos um olhar alternativo. Nunca é demais divulgar o bem. No grupo de WhatsApp da Casa Espírita, por exemplo, todos os dias pela manhã, alguém coloca lá Momento Espírita. Uma mensagem falada, com imagens, que nos levam a refletir sobre um tema qualquer, é edificante. Depois alguém coloca lá pílulas, depois alguém coloca lá a mensagem do dia, depois o outro coloca um bom dia, depois o outro coloca alguma coisa edificante. Mas às vezes aquilo não passa de uma convenção social. Para o meio espírita, eu preciso me mostrar espírita. Para o meio no qual o espírita não vai ver, eu me mostro exatamente como eu sou, com todas as pedras possíveis e imagináveis que pode nascer no meu coração. Nós atiramos pedras até mesmo quando estamos dentro da instituição religiosa, no momento em que ignoramos o que estamos fazendo ali. Até mesmo nesta hora, nós estamos agindo com as pedras nas mãos. E nesse caso, as pedras são atiradas exatamente contra o próprio Cristo. É nesse momento, então, em que há as voltas com a nossa arrogância, que aparece aquilo que causou curiosidade em muitas pessoas ao longo da semana, quando anunciamos a nossa palestra de hoje. A arrogância é a base dos 4 ins. E muita gente queria saber o que é ins. Foi eu que inventei o ins. O primeiro in vem de individualismo. Nós vivemos de uma forma individualista. A pessoa individualista, de acordo com o dicionário, é aquela que pensa e age sem depender dos outros ou sem se sujeitar às normas gerais. Quais são as normas gerais do ponto de vista cristão a que nós deveríamos nos submeter?
o olhar de Jesus, o olhar misericordioso dele, o olhar complacente, o olhar indulgente, o olhar da pessoa que diante do outro se coloca numa posição de inferioridade e que quando se coloca no mesmo nível que ela, contribui para lhe devolver a identidade que a vida contribuiu para perder. Essa é a principal luta. Então nós vivemos no mundo de uma forma individualista, na qual não nos sujeitamos às normas da própria doutrina que nós professamos. Aquilo não nos pertence, aquilo não se relaciona conosco. E eu não entendo, com base nisso, por que nós procuramos. Por que nós insistimos? Por que nós lutamos em ser alguém que, na verdade, não estamos dispostos a ser? A ser alguém que está no meio, que tem normas muito bem definidas, mas que nós não pretendemos seguir, porque somos individualistas. A pessoa individualista, geralmente, ela é insensível, ela é fria, porque ela só pensa nela mesma. Ela é uma pessoa desapegada, mas esse desapego é insensível e frio. Ela se desapega das coisas, mas ela se desapega das pessoas, não se importando, por exemplo, com os sentimentos do outro, com a felicidade ou com a tristeza do outro. O individualista, por exemplo, tem dificuldade em deixar o mundo lá fora, para que ela possa viver exclusivamente 1 hora e 30, nesse mundo novo que o cristianismo representa. Essa é a norma. A norma geral é essa: você vai para a igreja, deixa o mundo lá fora. Católica, evangélica, você vem para a casa de oração espírita, deixa o mundo lá fora. Essa é a norma geral. Aqui dentro, você vai vivenciar única e exclusivamente o cristianismo. É aqui que nós vamos trabalhar a superação desse individualismo. É aqui que nós vamos desenvolver o olhar diferente de Jesus. Mas em regra, o que nós fazemos? Não ouvimos o que está sendo dito, porque o que está sendo dito incomoda na maioria das vezes. Incomoda ou porque é cansativo, porque eu estou com sono, porque eu estou cansado, porque eu acho que não diz respeito a mim, porque eu só vim aqui para receber o paz, porque eu só vim aqui acompanhando alguém. Se eu pudesse mesmo, eu estava lá fora. Se tivesse um jardinzinho com um banco, eu preferia ficar sentado lá. No celular, claro. Nas redes sociais, claro. Atirando as pedras, claro. Então, não se importa o individualista se as suas ações causam sofrimento ou infelicidade. O individualista geralmente é uma pessoa vazia, incapaz de sentir e de se emocionar, porque ele é individualista, ele se preocupa consigo mesmo, apenas. Desde que seja para defender o meu bem-estar, que o outro chore, que o outro sofra, que o outro esperneie. Essa era a atitude dos homens que levaram a mulher lá diante de Jesus. Será que eles não entenderam que ela era um ser humano? Que devia estar doendo nela? Sabe? Eles não enxergaram que eles próprios tinham erros. Eles não perceberam isso. Eles eram insensíveis, vazios.
Sabe, dá uma pedrada naquela mulher por algo que supostamente ela fez e não fez sozinha, que não levaram o outro, aquilo não despertava neles qualquer emoção. Então, quando nós nos identificamos com isso, nós temos um problema grave, muito sério, que precisa ser trabalhado, que precisa ser tratado. Precisamos mudar o nosso olhar. Isso nos remete ao segundo in, que é a intolerância. Geralmente, o individualista é também uma pessoa intolerante. O que sobressaía naquela época? A intolerância. Intolerância dos romanos em relação a todos. Intolerância dos judeus em relação aos samaritanos. Intolerância de todos em relação aos publicanos. Intolerância dos judeus em relação aos nazireus. Porque os nazireus usavam cabelo comprido, não tocavam em coisas impuras, não tocavam no morto, não bebia algo advindo do vinho, isso era um nazireu. Até hoje alguns segmentos querem condenar Jesus porque usava cabelo comprido, hábito dos nazireus, assim como era Sansão. Porque confundem nazireu com nazareno. Jesus Nazareno não é a mesma coisa de Jesus Nazireu. Mas quem está preocupado com isso? Isso é coisa para quem gosta de viver com o rosto enfiado na Bíblia e estudando. Isso não me diz respeito. Saber o que é Nazireu ou Nazareno não vai fazer diferença na minha vida. Mas aquele povo era intolerante, pobrezinha. Eles não queriam saber dela, não. Então, toda pessoa intolerante, ela possui rigidez psicológica. Toda pessoa excessivamente rígida psicologicamente, ela tem dificuldade de lidar, inclusive consigo mesmo. E, sobretudo, ela tem dificuldade para rejeitar o que é diferente. As situações, as pessoas que são diferentes, o intolerante tem dificuldade de aceitar. Uma das coisas mais difíceis na vida é o interrelacionamento. É relacionarmos-nos com o outro, porque não somos iguais. Em todo lugar que nós formos e que precisarmos interrelacionar, temos dificuldade, por causa do diferente. O diferente é aquela pessoa que na roda dos intelectualizados tem um raciocínio talvez mais lento. Pergunta 3, 4 vezes, vai rir da piada meia hora depois, aí ele próprio torna-se a piada. O diferente é aquela pessoa que na convivência com os lobos comporta-se como ovelha. Ele torna-se chato, indesejado. É difícil ter intolerância com aquele parente que não bebe e que nós ficamos nos perguntando, às escondidas no grupo de WhatsApp do qual ele não faz parte, como faremos para não convidá-lo para a festa. Porque ele é diferente, ele não bebe. Aí na hora da comida a gente quer beber a cerveja e comer o churrasco, ele vai chamar para fazer uma oração. É um momento chato, a festa esfria, cai o ritmo. Então, essa pessoa, eu tenho uma tendência de rejeitar, mas deveria ser o oposto. Jesus demonstrou isso na convivência com a mulher e em muitas e muitas outras situações. Preferem se afastar o intolerante do diferente, do que aceitar que outras pessoas tenham diferentes visões e filosofias. Então, quando nós estamos num grupo, no meio social, em que as nossas ideias são soberanas, sentimos-nos bem e felizes. Mas quando alguém ousa levantar
e dizer: não concordo com você, eu não penso desse jeito, eu acho que você está errado, eu vou te dar qual é o meu ponto de vista. Aí o intolerante, nesta hora, levanta-se e pode ir às vias de fato, porque é muito difícil conviver com quem tem visão e filosofia diferente. E pasmem, esse câncer existe dentro da instituição religiosa espírita, por exemplo. Podemos falar da nossa, não especificamente da nossa casa, mas do nosso movimento. Dentro do movimento espírita, há discussões acaloradas, porque há pessoas, por exemplo, que acham que para você dar um passo, você tem que passar as mãos assim, ao longo, ainda que sem tocar, do corpo do outro. Mas há aquela casa que acha, como a nossa, que o certo é você manter a imposição das mãos. Coloca a mão paradinha em cima da cabeça da pessoa e pronto. Mas se encontram duas lideranças espíritas nos congressos espíritas esparramados por aí, surgem discussões acaloradas. Nos grupos de estudo na casa espírita, surgem discussões acaloradas. Porque é muito difícil aceitar opiniões, visões, filosofias diferentes. O terceiro in a que nós chegamos é a intransigência. A pessoa intransigente possui rigidez emocional e o seu comportamento é austero. Nós encontramos muito disso aqui na presença das lideranças religiosas, políticas, no convívio social. Quantos pais de família, quantas mães não são pessoas também intransigentes? O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do intransigente, ela faz uma referência àquela pessoa que costuma dizer: aqui em casa sou eu que mando, aqui em casa sou eu que mando e todo mundo obedece. Só esquece, diz o Evangelho, de dizer uma coisa: e sou detestado. Em regra, o intransigente é uma pessoa detestada, porque ela impõe, através dessa autoridade, a sua rigidez emocional. Ela não é complacente, ela não é misericordiosa, ela não é compreensiva. Impõe isso aos filhos, impõe isso à esposa, e não sabe que está construindo na mente, no coração do outro, um monstro. Um sentimento que mais cedo ou mais tarde também vai aflorar e virá contra o intransigente, porque o intransigente constrói outro intransigente. Aquela rigidez emocional, aquele comportamento austero, vai fazer com que o outro vai tolerando. Quando o limite da tolerância termina, aí ele também vai se tornar intransigente e uma hora vai colocar o dedo na ponta do nariz do outro e falar: a partir de hoje, você não vai mais falar assim comigo. A partir de hoje você não vai mais fazer isso. A partir de hoje você vem com uma pedra na mão, eu venho com mais duas. Então já foi o seu tempo. O intransigente não consegue enxergar nada a partir de um ponto de vista diferente do seu. O intransigente é aquela pessoa que não procura soluções através do diálogo. Com o intransigente não existe diálogo. Nas relações familiares, por exemplo, em que todos os segmentos da sociedade falam que o diálogo é importante para o intransigente, ele simplesmente rasga esse manual.
E isso existe também no âmbito religioso. Aquela pessoa que lidera uma instituição de uma forma austera e com rigidez emocional. Mas é bom que se faça a diferenciação entre austeridade, rigidez emocional e cumprimento de regras. Porque lembrem-se que lá no individualista é uma pessoa que não tem condições, não gosta de aceitar regras. Então, às vezes, ao liderar pessoas, a intransigência torna-se útil quando você lida com quem não gosta de cumprir regras. É nesse ponto que muitos pais de família sucumbem, porque ele estabelece rígidas regras para o lar, mas não tem a habilidade de lidar com aquele que não consegue entender e cumprir as regras. Então, nesse ponto, ele deveria enxergar a partir do ponto de vista do outro. E isso só é possível quando existe diálogo. Então eu vou ouvir a minha esposa. Tudo bem, qual é o seu ponto de vista a esse respeito? Aí ela, meu ponto de vista é, quando ela fala ela nem, não, mas você está errada, e ele começa a colocar o dele de novo. Ela sequer conseguiu se expressar. E aí vai gerando um problema gravíssimo. Na convivência com os filhos, não é diferente. Às vezes a criança vai adentrando a adolescência, ali sobretudo depois dos 10 anos, 11, 12 ainda é criança, passou dos 12 já é adolescente. Desde a pré-adolescência e pela adolescência afora, as crianças têm opinião formada. Para quem é professor aqui da educação básica, sabe muito bem como que é isso. Eu leciono para crianças hoje do 6º e do 8º ano, está na faixa dos 11 e dos 12 anos, eles têm opinião formada. Eu promovi essa semana um debate quando eu perguntei: a água que os dinossauros bebiam há milhões de anos é a mesma água que nós bebemos hoje? Está aberto para o debate. Se eu não tomasse cuidado, alguns meninos lá iam se engalfinhar com o outro. Porque alguns diziam que é mito, outros diziam que é verdade. O que me dizem os senhores? Se abrir para o debate e eu disser que a água que o Tiranossauro Rex bebia há 300 milhões de anos é a mesma água que nós bebemos hoje, talvez é difícil aceitar. Porque a nossa razão diz que não pode, é impossível. Como a água que ele bebia é a mesma que eu bebo hoje? Mas quando a nossa mente é aberta para analisar a coisa sobre um ponto de vista diferente do que nós temos, nós vamos pensar no ciclo da água. A água que o dinossauro bebia no rio, que ele fez xixi, ela tornou-se vapor, formou nuvem, tornou chover e compor as águas do rio que o dinossauro tornou a beber, e assim foi, e assim é até hoje. A água existente no planeta hoje é a mesma que existia há milhões de anos, só mudando de estados para sólido, líquido, gasoso, através das renovações que a natureza propõe. Mas é difícil de entender e aceitar quando nós não abrimos a nossa mente para aceitar ponto de vista diferente. É isso que ocorre no seio familiar. Eu já quero dizer que não, a água que o dinossauro bebia não é a mesma que eu bebo hoje, e ai de quem falar que é. Eu estou pronto para dar um coro. É a intransigência. Ninguém consegue viver assim. Nós não conseguimos construir a personalidade, por exemplo, saudável, coerente dos nossos jovens, quando nós não ouvimos o que eles têm para dizer. E quando nós nos dispomos a ouvir o que os jovens têm para dizer, nós vamos nos surpreender.
Precisamos perder a mania de nos apresentar como modelo para os outros, porque não somos. Ninguém é modelo para ninguém. O bom senso diz que nós precisamos entender qual é o ponto de vista crítico que o outro tem de si, do mundo e das outras pessoas. E a gente oferece uma visão, uma visão crítica, para que aquele ser junte com a nossa, confronte e construa a sua própria. Assim, para seguir a Jesus, é necessário que aprendamos a compreender as fraquezas dos outros. Não tem como viver num mundo de pessoas fracas sem entender as fraquezas delas. Inclusive, nós próprios devemos nos incluir no rol dessas pessoas fracas. Fracas sob que ponto de vista? Fracas sob o ponto de vista cristão. Fracas sob o ponto de vista de Jesus. É aí que nós identificamos a nossa fraqueza. É quando nós entendemos que há muita dificuldade para fazer o que ele orientou. Sabe, chegar para mim com meu pai morto lá no caixão e dizer: se você quer me seguir, vem agora. Deixa o seu pai lá que os mortos enterrem o seu morto. Me mandando ignorar o meu familiar lá no caixão. Chegar para mim hoje e falar: então vai lá, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem e me siga. Você vende, você distribui. Eu também tenho dificuldade de fazer isso. Então é diante disso que nós nos enxergamos fracos. Seguir a Jesus requer a compreensão da fraqueza do outro, porque nós próprios somos fracos. Como eu posso esperar que o outro se comporte de um jeito que eu próprio não consigo comportar? Como eu posso esperar que o outro faça algo que eu próprio ainda não consigo fazer? Jesus, durante toda a sua trajetória, nos induziu à reflexão e à renúncia. Para os homens, ele disse: faz uma reflexão, pensa em você, na sua vida, olha para dentro de você. Se você não tiver nenhum pecado, joga a primeira pedra nela. Faz isso, faz essa reflexão. E eles fizeram, deixaram a pedra cair e foram saindo de fininho. Para a mulher, foi ainda mais profundo, quando ele disse para ela: vá e não peque mais. Isso é significativo. Vá e renuncie à vida que você tinha. Renuncie a tudo que teve significação para você até esse momento. Então Jesus exige de nós reflexão. Atire a primeira pedra se você estiver sem pecado. E renúncia. Vá e não peque mais. Renuncie à vida que você tinha. Renuncie a você mesmo. Mate essa pessoa velha e permita nascer uma pessoa nova. Como fazer isso então? Compreendendo as fraquezas dos outros, quando eu não consigo fazer a reflexão com a profundidade necessária e a renúncia que o caso requer. Muitas vezes, nós vivemos esperando dos outros alguma coisa, em casa, no trabalho, na religião, na vida social. Mas o problema é que nós esperamos que os outros nos dê o que ela não tem. Eu espero que o meu filho adolescente me dê algo que ele não tem dentro dele. Eu preciso ajudá-lo a construir. E não esperar que ele me dê algo que ele não tem. A visão crítica que ele tem é limitadíssima.
Eu é que preciso ajudá-la a construir uma visão crítica para depois tentar esperar alguma coisa dele. Ninguém dá aquilo que não tem dentro de si. Ninguém, absolutamente. Não dá o que não tem dentro de si. Mas nós vivemos esperando que o marido dê, que a esposa dê, que os filhos dê, que o colega do serviço dê, que o vizinho dê, que a mãe, o pai, enfim. As pessoas das nossas relações nos dê aquilo que elas não possuem dentro delas. E não aprendemos a conviver com essa incapacidade dela nos dar o que ela não tem. Jesus sabia disso. Então, quando ele dizia que era necessário refletir e renunciar, era exatamente nesse sentido. Então, seguir a Jesus também requer a viabilização dos meios para ajudar o outro a encontrar um caminho. Vai, não peque mais. Como que nós podemos dizer para alguém vá e não peque mais, se nós continuamos indo e pecando? Que autoridade nós temos para falar para o outro, vai e não peque mais? Jesus podia. Ele é um ser puro, sem pecado. Então dizer para alguém vai e não peque mais, para ele era fichinha. Agora, com que autoridade eu falo para alguém vai e não peque mais? Então, antes de mais nada, eu viabilizo para o outro os meios de crescer partindo do meu exemplo. Nós precisamos ser exemplo. O outro só muda quando ele quer, quando ele pode, quando ele entendeu. O outro só muda quando ele efetivamente cresce. E isso não se faz mediante decreto. Algumas coisas na vida não podem ser decretadas. Por exemplo, a fé. Ninguém adquire fé mediante decreto. A partir de hoje eu decreto que o fulano de tal passa a ser uma pessoa de fé a partir da meia-noite. Não existe esse tipo de decreto. A pessoa adquire. Como a doutrina espírita fala que fé não deve ser cega, mas sim racional, uma fé, para ser racional, ela precisa ser fruto do conhecimento. Só adquire fé efetivamente quem procura conhecer sob que parâmetros a evolução da humanidade deve se dar. Então, nesse momento em que eu próprio passo a viver assim, eu vou viabilizando para o outro os meios. Então, nesta fala, partindo desta passagem em que Jesus disse àqueles homens que atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, a reflexão que nós devemos deixar é a do olhar diferenciado que Jesus possui em relação a todos nós. O olhar compassivo, o olhar compreensivo, um olhar reflexivo em relação ao próximo. E o nosso próximo, mais próximo, somos nós mesmos. Finalizo trazendo aquela lembrança de uma viagem que ele fez fugindo da perseguição dos fariseus para uma terra estrangeira. E naquela terra ele teve um diálogo muito interessante com uma mulher. Sempre as mulheres nos dando lições. Ela vinha de longe gritando: Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda minha filha. Senhor, por quem sois? Me socorre. E vinha correndo, se aproximando de Jesus. E Jesus simplesmente ignorava a mulher. Ele ignorava por uma razão muito simples, porque ela era estrangeira. Ela não era judia.
Ela não fazia parte do grupo daqueles para quem ele veio pregar. Ela não fazia parte da sociedade que ele veio resgatar, que ele veio salvar. Ele ignorou. Os discípulos não entenderam muito bem aquilo, mas a mulher insistia, até que finalmente Jesus parou para atendê-la. E o diálogo, com outras palavras, desenrolou-se mais ou menos assim. Ele dizia que não deveria atirar pérolas aos porcos, em outras palavras. Ele não ia dar alimento aos cães, em outras palavras. Ele não ia dar para ela um ensinamento que ele trouxe para outras pessoas. Então a frase que ela disse mudou o pensamento de Jesus. Ela falou: até mesmo os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não queria muito. Ela só queria as migalhas dos ensinamentos que Jesus estava trazendo para ela. Os cães aproveitavam-se das migalhas que caíam das mesas do seu dono. Então Jesus salvou a filhinha dela. O que isso traz para nós? Talvez muitos de nós estejam na posição daquela mulher, correndo atrás de Jesus, esperando que ele resolva o nosso problema. Seja ele de que natureza for, uma doença, um problema familiar, problema nos negócios, alguma coisa. A gente está aqui no Centro Espírita hoje, talvez, correndo atrás de Jesus, esperando que ele solucione para nós um problema. E Jesus parece indiferente. Parece indiferente. Assim como ele parecia indiferente ao problema daquela mulher, porque ela era estrangeira. Mas será que nós também somos estrangeiros diante de Jesus? É por isso que ele é indiferente ao nosso problema? Ou será que exatamente ele espera que a gente tenha uma atitude como a dela, persistente, que a gente preste atenção, que a gente fale para ele: eu não quero muito não, me dá as migalhas que caem da sua mesa. Mas quando nós não temos regularidade, quando nós não procuramos aprofundar no conhecimento, quando efetivamente, mesmo estando dentro da casa de Deus, nós não damos a devida atenção, a nossa mente está lá fora, estamos ouvindo e saindo pelo outro lado, não estamos efetivamente pensando em que isso pode afetar a minha vida, o que preciso fazer para mudar isso. Então talvez, se nós estivermos desta forma, alheio ao que está acontecendo, nós somos estrangeiros. E Jesus ignora. É dando que se recebe, disse a música que ouvimos agora há pouco, fundamentada na orientação do Cristo. Aquele que mais tem, mais será dado. Batei e abrir-se-vos-á, peça e se vos dará. Então nós precisamos verdadeiramente levar as coisas muito a sério, para que então, a partir disso, nosso Senhor nos possibilite as migalhas de que nos fazemos necessitados. E aí as coisas acontecem na nossa vida. Aí realmente o Cristo não nos ignora. E aí vai acontecer finalmente o que aconteceu com uma outra mulher. A hemorroísa sofria com hemorragia há muito tempo, discriminada, já tinha gasto tudo que possuía. A mulher menstruada normalmente já era discriminada, então a que sofria de uma hemorragia há 12 anos era discriminada, ela precisava viver escondida, tadinha. Mas finalmente Jesus passou por ali, ela ficou sabendo, se infiltrou na multidão, estava difícil chegar até Jesus, provavelmente com aquelas rouponas que ela usava cobrindo o rosto para ninguém reconhecê-la.
Com muito custo, ela só tocou na roupa dele, pelas costas. Jesus parou. Alguém me tocou. Senhor, todo mundo te toca. Alguém me tocou diferente porque eu senti sair de mim a virtude. Ela tocou nele com tanta fé, com tanta vontade. Ela esperava tanto aquela migalha que sempre tinha sido negada a ela. O respeito tinha sido negado a ela. Ela perdeu a identidade também. Ela vivia escondida. Só porque ela sofria de uma doença que era discriminada. Não tinha cura naquele tempo. Ela tocou e Jesus diz: eu senti sair de mim a virtude. E na hora ela ficou curada. Então, é tão simples termos esse olhar compassivo conosco e com os outros. Deixar que os outros nos toquem a partir do nosso próprio toque em Jesus. Deixar que também parta de nós a virtude que liberta, que cura, que alivia, que dá motivação, que reacende a esperança. E isso depende de cada um. Eu quero convidá-los mais uma vez à oração. Vamos orar em o nome de Jesus, para que nesse momento Ele também nos alcance. Feche seus olhos, faça como aquela mulher, toque na roupa de Jesus. Pense no seu problema, na sua dor, no que você precisa. Vai dizendo para Ele agora que você também só quer aquilo que cai da mesa. Não precisamos de muito. Que o Senhor nos perdoe os inumeráveis anos de ignorância, ao longo das muitas e muitas reencarnações. Que o Senhor releve a nossa pequenez. Somos crianças espiritualmente falando. Mal iniciamos a trajetória em direção à perfeição. São tantos os arrastamentos, Pai, tantos os motivos que nos desviam. Então agora é com muita humildade que prostramo-nos aos pés do seu altar, esperando que o Senhor estenda as suas mãos bondosas, das quais ainda pode-se visualizar as marcas da ignomínia humana. Faça jorrar sobre nós e nossas famílias as bênçãos que o Senhor tem para nos ofertar. Porque, Divino Senhor, nós vamos também espargir essas bênçãos para os nossos irmãos que ainda não conseguem por si sós conquistá-las. Pai, eu estou pensando agora lá em casa, nos meus familiares. Eu estou pensando naquele parente doente, naquele amigo, naquele acidentado, na pessoa que experimenta a provação da fome, do desemprego. Eu estou pensando agora, Senhor, nas minhas próprias necessidades físicas e espirituais. Então eu quero te agradecer por tudo que eu tenho, mas te pedir que conceda-me o que me falta, o que eu preciso, o que eu estou te pedindo. E estenda essas bênçãos a todos esses outros para quem eu peço e em quem eu pensei. Que nesse manancial de luzes espirituais, agora, essa minha dor desapareça. Qualquer enfermidade que eu esteja experimentando agora seja curada. Pai, eu quero te pedir especialmente por aquela mãezinha que está ali,
gestante, para que o seu filhinho finalmente venha com saúde, para que um dia possamos apresentá-lo aqui no seu altar e te louvar por esta bênção. Eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, que aqui está hoje, e te pedir que quando essas pessoas saírem daqui e retornarem aos seus lares, elas possam ir com os corações felizes, com as esperanças reacesas, convictas de que momentos melhores virão. E é por confiarmos na sua assistência, que jamais nos faltou, que nós te louvamos e evidenciamos a soberania do seu nome. Que assim seja, graças a Deus.